Saudação, mulheres! A paz de Jesus esteja com cada uma de vocês, com cada um de vocês. Primeira jornada Mulheres da Bíblia com Luciana Azevedo. Prazer, seja bem-vinda, bem-vindo. Seja muito bem-vinda você nesse canal. Nós estamos nessa jornada maravilhosa de mulheres. Nós estamos orando, nós estamos aprendendo com elas. E hoje eu venho trazer no quarto dia, na quarta pregação, quem será essa mulher da Bíblia, hein? Que eu falarei hoje com vocês. Fiz um estudo profundo sobre a vida dela. Eu amo essa mulher maravilhosa. Ela nos inspira muitas coisas. Eu tenho aprendido principalmente com essa mulher. Quem foi Ana? Sim, nós vamos falar de Ana. Quem foi Ana? Qual livro da Bíblia conta a sua história? Que graça, gente. Quem se lembra de Ana? Quem se lembra de Ana, né? Mãe de Samuel. Oh, glória, louvado seja Deus, você que lembrou. Tenho certeza que você ia lembrar de Ana. Ela não deixa uma mulher passar despercebida sobre sua história. Gente, é maravilhosa a história de Ana, do Antigo Testamento, né? 1 Samuel 1, de 1 a 20. Mas antes de tudo, vamos para a nossa oração pela mulher abençoada? Então vamos lá. Seja você, mulher, entre aquelas que guarda ternura no olhar, que empresta o ventre para a semente da vida brotar. Abençoada seja você, que tem no coração a esperança, tem nas mãos o carinho de mãe, tem na alma os raios de sol, tem nos olhos o brilho das estrelas e na voz a magia e a beleza do amor. Abençoada seja você, mulher. Abençoada seja, mulher, quando entrelaça os dedos em oração, pedindo a paz que um dia virá. E quando caminha em busca de sobrevivência, e abençoado seja o seu coração puro, que jamais alimenta o ódio e a ingratidão dentro de si. Abençoada seja você, mulher. Amém, louvado seja Deus. Nossa oração, né, de toda semana. Quem tá chegando aqui agora, uma vez por semana, né, eu prego sobre uma mulher da Bíblia. O Senhor tocou em meu coração, conduziu, falar sobre 13 mulheres, mas vai ser 13, é uma jornada com 13 pregações aí, tá? Então a gente vai conhecendo. Olha a oportunidade que você tem através da palavra de Deus, né? Que é uma bênção. Entender a história dessas mulheres dentro da Bíblia, né? Esse livro maravilhoso, né? Essa enciclopédia que nós temos, perfeita. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiramente, né? Vamos contextualizar com a palavra de Deus. Vamos ver aqui, né? O que diz o texto, né? Vocês vão pegar a Bíblia em 1 Samuel 1, de 1 a 20, tá? Eu tô com a edição, eu tô com a Bíblia com a tradução da editora Ave Maria, tá bom? Então vou ler para vocês. Começa lá, Nascimento de Samuel. Um texto é um pouquinho longo, mas eu preciso dele para contextualizar na pregação, tá bom? Como eu já invoquei a presença de Jesus, vamos diante da palavra novamente, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém por essa palavra, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Nascimento de Samuel. Havia em Ramataim Sofim um homem das montanhas de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suf, o Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Esta última tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Cada ano subia esse homem de sua cidade para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer-lhe um sacrifício em Silo, onde se encontravam os 2 filhos de Eli,
Ofine e Fitinéias, sacerdotes do Senhor. Cada vez que Eucana oferecia um sacrifício, dava porções à sua mulher Fenena, bem como os filhos e filhas que ela teve. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque a amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Sua rival afligia-a duramente, provocando-a a murmurar contra o Senhor que a tinha feito estéril. Isso se repetia cada ano, quando ele subia à casa do Senhor. Fenena continuava provocando-a. Então Ana punha-se a chorar e não comia. Seu marido dizia-lhe: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste? Não valho eu para ti como 10 filhos? Desta vez, Ana levantou-se, depois de ter comido e bebido em Silo. Ora, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira à entrada do templo do Senhor. Ana, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça, prolongando ela sua oração diante do Senhor. Ele observava o movimento dos seus lábios. Ana, porém, falava no seu coração e apenas se moviam os seus lábios, sem se lhe ouvir a voz. Eli, julgando-a ébria, falou-lhe: Até quando está tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira. Não é assim, meu senhor, respondeu ela. Eu sou uma mulher aflita, eu não bebi nem vinho nem álcool, mas derrama minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até agora. Ele respondeu: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Encontre a tua serva graça aos teus olhos, ajuntou ela. A mulher se foi, comeu, e o seu rosto não era mais o mesmo. No dia seguinte, pela manhã, prostraram-se diante do Senhor e voltaram para a sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu e, passando o seu tempo, deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: Porque dizia eu, o pedi ao Senhor. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual. Ana, porém, não foi, e disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo ao Senhor, e lá ficará para sempre. Faze como achares melhor, respondeu-lhe Eucana. Fica até que os tenhas desmamado e que o Senhor se digne confirmar a sua promessa. Ela foi e amamentou o seu filho até o desmamar. Após tê-lo desmamado, tomou-o consigo e, levando também 3 novilhos de 3 anos, um efá de farinha e um odre de vinho, conduziu-o à casa do Senhor, em Silo. O menino era ainda muito criança. Imolaram o novilho e conduziram o menino a Eli. Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida.
Eu sou aquela mulher que esteve aqui em tua presença orando ao Senhor. Eis aqui o menino por quem orei, e o Senhor ouviu o meu pedido. Portanto, eu também o dou ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor para todos os dias de sua vida. E prostraram-se naquele lugar diante do Senhor. Oh, glória! Gente, tem o cântico de Ana. Desculpa. Peraí. Tem o cântico de Ana no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Ana pronunciou esta prece. Exulta o meu coração no Senhor, nele se eleva a minha força. A minha boca desafia os meus adversários, porque me alegro na vossa salvação. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além de vós, nem rochedo semelhante ao nosso Deus. Não multipliqueis palavras orgulhosas, não saí da vossa boca linguagem arrogante, porque o Senhor é um Deus que tudo sabe. Por ele são pesadas as ações. Quebra-se o arco dos fortes, enquanto os fracos se revestem de vigor. Os abastados se assalariam para ganhar o que comer, enquanto os famintos são saciados. 7 vezes dá à luz a estéril, enquanto a mãe de numerosos filhos definha. O Senhor dá a morte e a vida, faz descer a habitação dos mortos e de lá voltar. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e exalta, levanta do pó o mendigo, do esterco retira o indigente para fazê-los sentar-se entre os nobres e outorgar-lhes um trono de honra, porque do Senhor são as colunas da terra. Sobre elas estabeleceu o mundo, dirige os passos dos seus fiéis, enquanto os ímpios perecem nas trevas, porque homem algum vence pela força. Ó Senhor, sejam esmagados os vossos adversários. Dos céus troveja o Altíssimo contra eles. O Senhor julgue os últimos confins da terra, dará força ao seu rei e engrandecerá o poder do seu ungido. Gente, olha o cântico de Ana. Só esse cântico, só essa palavra já deu para entender muita coisa, né? Como que Ana era perseverante, né? Então eu venho nessa tarde de hoje, nessa hora da misericórdia, propositalmente, né? Por Jesus. Aconteceram tantas coisas, né? Durante o dia. E eu tenho estudado a manhã inteira e por algumas horas agora, na presença do Senhor, para poder fazer essa partilha com vocês. Para vocês, né? Então eu creio que vai edificar muito essa palavra, essa missão que eu tenho de transmitir essa jornada Mulheres da Bíblia, né? E uma coisa que o Senhor pediu para falar várias vezes para vocês, e que vocês estejam com o coração abertos. Já estavam, né? Desde essa palavra lida agora, eu tenho certeza que Deus já falou com muitas pessoas. Mas Ele diz assim, nessa tarde: ore até que o seu milagre aconteça. Eu vou repetir. Ore até que o seu milagre aconteça. Então nós vimos que a Ana foi a mãe, ela deu à luz ao profeta Samuel. E o que Ana fazia? Ela orava fervorosamente por um filho, durante anos, né? Mesmo quando sua rival, a Fenena, em outras denominações, outras bíblias, traduções, vocês vão ouvir esse nome como Penina, tá bom? Mas eu vou falar Fenena, porque eu estou com a tradução da editora Ave Maria. Fenena a provocou pela sua esterilidade, mas finalmente Deus concedeu o desejo de seu coração. E ela deu à luz a Samuel, que se tornou quem? Um dos grandes profetas de Israel, né? A oração de Ana é um exemplo para todos nós de como podemos confiar
em Deus e pedir a Ele o que precisamos, com certeza. O que vale é a confiança, gente, não desistir, não desanimar. Eu quero também falar aqui, falar da dor de não gerar. Vai mexer com muitas mulheres quando fala da esterilidade de Ana. Algumas são tentantes há muitos anos, ou há pouco tempo. E pode existir também aquelas que simplesmente desistiram diante da impossibilidade. Eu falo com mulheres, com homens, porque também às vezes a dificuldade não está na mulher, está no homem. E eu quero dizer que eu, Luciana Azevedo, que fiz parte dessa estatística de tentantes lá em 2006. Eu já fui essa mulher tentante, eu já fui essa mulher que queria muito, mas diferente de Ana. Eu não conhecia a Ana, eu nunca tinha ouvido falar de Ana. E hoje, aos 41 anos, né? Hoje, graças a Deus, eu conheço muito bem essas mulheres, na qual eu me espelho muito diante de todas as histórias que Deus vem me apresentando através de sua palavra. E em 2006, como eu passei por uma dificuldade para engravidar, que logo eu vou contar para vocês, eu me solidarizo contigo. Sabe por quê? Eu fundei uma missão chamada Geração das Graças através da minha última experiência. Foi uma gestação em 2020. Só que assim, eu tive toda uma dificuldade. E como que era a Luciana antes de engravidar, desde o primeiro filho? Eu não vivia a palavra de Deus, eu não vivia, não conhecia os princípios cristãos. Eu só era uma católica nada assídua. Eu frequentava as missas quando eu queria. E no momento em que às vezes acontecia uma novena, alguma coisa, eu ia um dia, perdia os outros dias, mas eu ia sempre à procura de uma graça, alguma coisa. E depois também que eu alcançava, eu me afastava e não voltava nem para agradecer. Quão incrédula, né? Quão ingratidão diante de Deus tão maravilhoso. Então, essa era eu, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa nesse período, né? Precisava aprender muito, amadurecer muito. E a vida foi me ajudando, principalmente nesse processo de tentar engravidar. Por que aquelas pessoas que estavam mais próximas de mim engravidavam e eu não conseguia engravidar? E eu também fui muito, como Ana, motivo de chacotas por parentes, por pessoas mais próximas, pessoas, por vizinhos, por pessoas que me conheciam, por pessoas do colégio, assim, da faculdade. Então, assim, porque eu já tinha... ai, que nome feio, amaziado. Eu encontrei o meu esposo, né, Luciano, e a gente viveu todo um processo. Aqui, nessa plataforma, vocês vão conhecer minha história, quem quiser. Eu conto toda essa história lá no lançamento do meu livro, Gratidão Gera Milagres, tá bom? Para não estender muito, resumidamente, né? Nós, quando a gente queria fazer as coisas, era do nosso jeito e nada pedindo para Deus. Eu, pelo menos, era assim, né? Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Tinha aquele jeito de empoderamento, eu quero, eu faço, eu consigo, eu posso, e sem saber que quando Deus quer, Ele faz, e quando Ele não quer, Ele não faz. E se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Até eu entender tudo isso, né, eu tive que passar por processos de humilhação. E foi nesse período de humilhação que eu aprendi muito e fui reconhecendo que Deus, Ele precisa, sim, da nossa atenção. Ele precisa. Hello, eu tô aqui. Acorda pra vida. Fui eu que criei você. Então, a gente às vezes quer fazer as nossas coisas do nosso jeito. A gente não ora, a gente não pede, né? Meu marido já tinha 21 anos. Ele não era nem batizado ainda.
Então a gente queria fazer tudo do nosso jeito. A gente, para quem conhece os princípios cristãos aí, a gente queria ter filhos durante um relacionamento de namoro, de morar junto. Isso é fornicação, é um dos pecados de fornicação da carne, né? Então assim, a gente tem que buscar sim orientação, direcionamento de pessoas. Então hoje, essa escola, a Geração das Graças, através da minha história, eu não quero que você passe tudo que eu passei. Então o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar nesse processo. E falando em processo, o meu processo durou 4 anos para o meu primogênito chegar. Então eu era acompanhada, eu moro em Adamantina. O hospital mais próximo de uma clínica de infertilidade pelo SUS que me chamou era na cidade de Marília, na nossa região aqui, bem conhecida, né, grande, que é a nossa diocese também aqui em Marília. E aí eu passei por um processo durante 4 anos, e aí eu fiz tratamento para poder engravidar. Foram 4 anos. O meu médico acompanhava daqui, e os exames que eu fazia em laboratórios aqui, nada servia para eles. Tinha que ser feito, realizado todos lá. E eu passei por todo um processo que eu... o penúltimo processo, eles já estavam assim... Não falo desistindo, mas eles falaram assim: agora você vai ter que fazer um exame que vai desobstruir as trompas, né? Porque você tomou, vamos supor, anticoncepcional por 7, 8 anos, e aí isso te prejudicou muito, né? Então, pode ser que está entupido o canal, não passa, né? E aí eles injetaram um líquido, né? E nisso é um exame muito, chama esterossalpingografia. Eu falo brincando, gente, mas parece um porco no rolete, é bem isso, você fica rodando, né? E aquele líquido injeta e ele vai desobstruindo, né? E se não tiver nenhum problema, ele vai limpando tudo. Então, aconteceu. E com a graça de Deus, né, o próximo passo era a inseminação artificial, que graças a Deus eu não precisei fazer, né? Porque naturalmente eu tive o meu positivo. Ele veio depois desse exame. Eu acho ele muito importante. Eu falo sobre ele nas palestras que eu dou online na escola, né? Geração das Graças, para essas mulheres tentantes. E é tudo gratuito, viu? Essa formação durante a novena. E aí eu falo quão importante é esse exame. Porque tem gente que nunca nem ouviu falar, sabe? Então, assim, tem pessoas de todo assim, conhecimento, né? E eu aprendo muito com elas, assim como elas vão aprendendo comigo também o que Deus passa para capacitá-las, né? Me usa. E enfim, eu acho que o processo mais doloroso dentro desses 4 anos tentando, eu vou contar uma fase que nós passamos, tá? Nesses 4 anos, nós tivemos a mãe do Luciano, minha sogra, ela chama Maria Isabel. O Luciano é o filho mais velho, né? E tinha mais 3 irmãos. Minha sogra sofreu um derrame, perdeu a fala, movimento do corpo, 50%. Então, ela não se movimentava, né? Precisou passar por fisioterapia, pela fono, para poder falar. Aos 42 anos, a minha sogra, Maria Isabel, por toda essa dificuldade assim, que ela teve, aconteceu o quê? Ela positivou, ela engravidou. E nesse processo era o tempo em que eu estava tentando engravidar. E assim, nós fizemos o quê? Meu marido, na época, ele ficou muito bravo com ela, brigou com ela, mas assim, na questão de que assim, você tinha que ter se prevenido, você já teve um derrame e perdeu a fala, a senhora teve um derrame e perdeu a fala, né? O movimento do corpo é perigoso pela vida dela, né? Mas Deus poupou, ela é um grande testemunho. A minha cunhada
veio uma menina depois de 4 homens e a Isabela chegou. E assim que nós fomos cuidar, né, ajudar na medida do possível, no nosso tempo, conforme a gente podia mesmo, nós batizamos também essa criança, né? Ela, além de ser nossa cunhada, irmã do meu esposo, ela é nossa afilhada, né? De batismo, nós batizamos na Igreja Católica, essa menina. E nós compreendemos, assim, o tempo de Deus e aceitamos, porque nós fomos ajudar, esquecemos um pouco, né? Porque era muita preocupação, que acabou desviando o foco, assim, um pouco. Porque quando você também, isso prejudica muito, você fica muito ansiosa, você quer fazer exame todo dia, toda semana, né? E eu tinha uma caixinha de sapato cheia de exames negativos. Eu colecionava exames, porque eu era muito ansiosa, muito mesmo. E eu também não tinha uma ovulação certa, porque eu menstruava era tudo esquisito, era um rolo. Eu tinha ovário policístico, mioma, eu tive muitos problemas assim de infertilidade. E aí eu cuidava de uma coisa, aparecia outra, aí tomava hormônio, aí engordava, aí progesterona ficava muito alta, aí tinha que emagrecer. Aí eu tomava aqueles remédios tarja preta para emagrecer 20 quilos em um mês. E assim, era um processo, gente, que olha, 4 anos assim, e aquele sim de Deus nunca. Mas eu não recorria a Deus. Por quê? Porque eu era muito orgulhosa, eu não reconhecia Deus como meu pai, como meu intercessor, como nada, assim. Eu só sabia, só que Deus era o criador do mundo e pronto. Pra mim tava tudo bem, porque eu achava que eu podia e conseguia tudo que eu queria. Mas aí que tá. Você sabe que pode ser o homem mais rico do mundo, né? Ele não paga pela vida dele, porque ele pode estar no melhor dos hospitais que existe no mundo, no Brasil que seja, né? Albert Einstein, Ciro Libanês. Então, a vida dele não é poupada porque ele é mais rico, ou ele não paga o diagnóstico dele, assim, por uma transformação. Mas Jesus, sim, ele faz quando ele quer e ele muda o diagnóstico quando ele quer, porque ele é Deus. E aí, mas esse processo de vai amadurecendo a gente, né? Aí vem a conversão, mas a gente tem que aceitar. É tudo no tempo de Deus, não é nada no nosso tempo, né? O duro é aceitar tudo isso. Mas olha só, que eu me solidarizo muito com mulheres, porque eu tive essa experiência, né? E hoje eu sou missionária, eu intercedo por mulheres que desejam alcançar a graça, né? E receber seu filho nos braços. E eu sei que não é fácil, através dos meus testemunhos e o processo de espera, eu ensino nessa escola, né, de maternidade e fé, esses conteúdos que eu falei, gratuitos, né, como eu fiz para engravidar naturalmente. Hoje eu sou escritora, minha primeira obra lançada foi esse ano de 2023, primeiro no Amazon, no digital, dia 25 de janeiro, né, ele foi lançado, e depois no 4 de maio, no meu aniversário, foi lançado o livro físico. Só que eu não tenho editora, eu faço as impressões por conta, né? Só tenho diagramador, capista, ele é catalogado, né? Ele tá tudo registrado, esse livro, né? E tem todos os direitos autorais. Mas eu não tenho editora ainda, tá em avaliação algumas editoras, mas não... Tem algumas que reprovaram, mas enfim... Esse livro eu fiz 100 cópias apenas, né? E é para quando eu vou pregar, quando eu vou no retiro, eu fico lá para poder conhecer outras histórias, as pessoas, o Espírito Santo vai conduzindo, vai direcionando o livro de presente para quem realmente precisa acreditar no milagre, porque eu vivi um milagre na minha última gestação, que eu vou logo falar para vocês, tá? Então, deixa eu ver. Eu fui marcando em alguns tópicos, senão estende muito, né, a pregação. Então, essa primeira obra foi lançada e em 2023, agora esse ano, esse livro, ele conta, assim, todo o meu testemunho, né?
Gratidão gera milagres, maternidade e fé. A verdadeira felicidade e sucesso consiste em gastar nossas energias com um propósito, que é a maternidade e fé, né? Então, a gratidão gera milagres, ela vai relatar uma história contundente de milagre acontecido, em que a mão de Deus do impossível concede a nós a maternidade e a paternidade, depois de quase perdermos a esperança de tentarmos o positivo. E no final dessa história, a trajetória de um certo milagre, após a perda de gêmeas. Em 9 dias eu conto como foi a gestação do nosso bebê arco-íris. Nos deparamos com histórias nas Sagradas Escrituras de milagres, com foco na maternidade. Ana, Zacarias e Isabel, José e Maria nos fazem acreditar que o Senhor Altíssimo pode fazer florescer a nossa vida segundo sua santa vontade. E já está no 6º mês aquela que era tido por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Lucas 1, 36, 37. Hoje eu prego esse testemunho louvando a Deus, né? E através desse livro que vai para todo canto do mundo aí, né? Vai sendo direcionado para as pessoas que realmente precisam. Tem gente que eu acho, assim, bacana, né? Que vem, chega em mim, em algum retiro, assim, e fala: ai, eu vi sua história na internet, eu quero comprar o seu livro, eu vou dar de presente para uma amiga que perdeu filhos, né? E eu não quero que ela perda as esperanças, eu quero que ela continue acreditando que assim como Deus fez na sua história, vai fazer na dela também. E eu acho bonito você lembrar de uma outra pessoa, né? Porque às vezes o livro não é para uma senhora de 90 anos para ficar na cabeceira da cama dela. Pode ser também para ela poder ouvir essa história, edificar nas mensagens o que o Espírito Santo vai conduzindo, né? Para poder também recontar essa história. Mas, contudo, que seja uma história direcionada ou que ela lembre de uma pessoa e possa dar de presente. Porque a gente está aqui e a gente tem que povoar a terra, né? Mas hoje, a primeira coisa, primeiro ícone, né? Que fica travado hoje, que eu creio que é o mundo espiritual fazendo isso, após a pandemia. O que eu vou oferecer para o meu filho nessa pandemia? Então, 2020, se todo mundo fosse se fechar para a gestação, porque não podia engravidar, o povo falava: é uma loucura você ter filho, você é louca, que não sei o quê. Mas não fui eu que quis. Em 2020, na pandemia, meu filho já estava com quase 6 anos, ele ia completar 6 anos, e o outro é 3 anos mais velho, já estava com 9 anos, né? Ia completar 9 anos. O Senhor usou de um pregador para profetizar sobre a minha vida, que eu engravidaria. Eu não apresentei, né? Eu tenho 5 filhos. Eu tenho Gabriel, Pietro, Rafael, João Miguel, Maria de Fátima e Maria das Graças, que são as gêmeas que eu perdi. Então, nesse processo, eu já tinha 2 meninos. E aí, a profecia era: você vai engravidar de gêmeas, vai ser mãe de 2 meninas, e aí você vai testemunhar essa graça. E eu não tenho minhas filhas para testemunhar, mas eu tenho todo o histórico e toda a obra de Deus sobre a minha vida, transformação e maturidade. Em 90 dias, o positivo chegou. Eu acreditei, eu tive confirmações e que realmente era para eu engravidar. E foi no dia do meu aniversário essa profecia. Foi um presente de Deus para mim, porque Deus, ele gosta de fazer surpresas, viu? Presta atenção, dia de aniversário de casamento, dia de aniversário do seu aniversário, do seu esposo. Deus gosta muito de nos dar presentes, surpresas. E aí veio essa surpresa no dia do meu aniversário. Eu confiei, acreditei, porque só o Senhor conhecia o meu coração e Ele sabia que dentro dele. Mas eu também nunca escondi o desejo de ser mãe de menina. Eu já tinha 2 meninos, né? E desde o primeiro filho eu sempre quis ter uma menina. E aí, Jesus, em 90 dias, respondeu com positivo. E na mesma semana que eu fiz o exame de urina e já fiz o de sangue, foi confirmado, mas devia estar muito pouquinho, né? Naquele comecinho de semanas. A menstruação,
o ciclo da gente, ele marca uma data, tem que esperar o ultrassom. Porque o ciclo menstrual marca uma data, vai depender tudo, eles contam a partir do ultrassom da gente, né? E aí era muito novinho. Então a gente fez o exame de sangue, mandou para fora, esperou 3 dias para liberar o quantitativo. E eu ia pegar esse exame no sábado de manhã. E esse sábado de manhã seria dia 19 de setembro de 2020. O dia de 6 anos de Pietro Rafael, nosso segundo filho. E a gente passou cedo no laboratório, pegou o exame confirmadíssimo positivo, né? Só que eu tive um sangramento durante a festa. Não era uma festa, porque era pandemia. E era um lugar aberto, era tipo uma chácara. E as pessoas bem longe, assim. Mas era quem eram, né? Os avós e os meus cunhados. Minha irmã e a madrinha. Mas enfim, a gente tava ali e eu tive um sangramento. Gente, como é para uma mulher pegar um exame pela manhã? Como que é para uma mulher pegar um exame pela manhã e daqui horas falar assim... Não, o exame que estava confirmado, né? Porque por mais que já deu positivo na urina, no primeiro de sangue, mas mandar fora para vir da confirmação do quantitativo, para saber de quantas semanas estava certinho, você fica ansiosa, será que vai dar? Será que não vai dar? Eu tive essa ansiedade. E aí, eu peguei positivo, então você tem que mostrar, né? Tava ali com a família, anunciei para os mais chegados que estavam nessa festa reservada. E aí, eu apresentei o meu exame. Ó, tá aqui o meu positivo. Eu tô grávida, realmente eu tô grávida. E aí, horas depois, eu vou falar, ó, tá sangrando. Como que é isso, né? Claro que eu não queria falar nada pra ninguém, só que minha irmã percebeu, no meu semblante ele mudou. O que aconteceu? Eu falei, tô sangrando. Vem cá, levei ela no banheiro e tal. Enfim, resumidamente, fomos pro hospital. O colo tava fechado, recebi alta. Voltei pra lá, fiquei quietinha. Depois, usei dos medicamentos que, né, foi receitado e tal. E quando foi a madrugada, nós fomos embora, acabou a festa, tudo. Quando foi de madrugada, o sangue aumentou. E aí eu fiquei internada. No dia 20, eu entrei com internação, fiquei por mais de 30 horas internada. Foi onde, gente, foi confirmação da minha missão. Era dia 20 de setembro de 2020. E nesse dia, num leito ali, perdendo minha gestação, que eu nem sabia ainda se era 1, se era 2, né? Mas eu acreditando na palavra que eu recebi. Falei, gente do céu, eu tive visita de anjos, aconteceu muitas coisas assim que Deus foi revelando durante a descoberta da minha missão, né? Realmente foi confirmado. E ali dentro da Santa Casa, do hospital de Adamantina, eu tinha que orar, porque eu tinha assim que orar, que eu falo, interceder, porque era dia 20. E para quem não sabe, a novena que eu faço começa dia 20, vai até dia 28, todo mês. Então, eu já estava orando desde 2019, quando eu conheci a Santa Giana, que era a intercessora da comunidade, assim, a patrona da comunidade, Santa Giana, e Geração das Graças, devido a um pedido de Nossa Senhora das Graças para mim, a respeito da comunidade Geração das Graças. Mas aí, eu comecei ali no hospital, perdendo, sangrando, mas orando, intercedendo por outras mulheres. Porque independente de como eu estava, bem ou não, perdendo ou não, eu não podia falhar com as outras pessoas. Então isso é missão, gente. Isso é missão. Eu creio que isso é missão. Quando você se doa, por mais que você está sangrando, está doendo, mas você está se doando para Deus. E Deus foi observando isso em mim. E eu estava ali me fazendo forte, porque eu precisava ser uma boa intercessora para outros que engravidaram nesse exato processo da minha perda. Então, nesse dia, dias depois, nós fomos fazer ultrassom e o médico falou, você está grávida de gêmeas, você teve um microaborto, se foi, agora tem esse saco gestacional que precisamos saber a evolução dele, acompanhar essa evolução. Então, aquele saco gestacional perdeu com 8 semanas. E como ele fez essa ultrassom,
já era para estar como? Coração batendo, né? Porque já fez essa ultrassom, era para um bebê com 8 semanas, né? Ele falou, ó, só que o tamanho tá muito pequeno, parece que não tá desenvolvendo, mas vamos acreditar. E ele me deu muitas palavras de conforto, sim, e esperança. E foi nisso que eu me apeguei. Porque por mais que... Quem muda diagnóstico é Deus, não somos nós, né? Mas a gente tem que confiar, acreditar no que Deus vai fazer. No dia, aí foram 40 dias, é o tempo do deserto, os números são místicos, eles são proposital da Bíblia e tudo tem uma simbologia. Esquece esse número de matemática, não tem nada a ver. É uma numerologia que tem em princípios cristãos bíblicos que são considerados. O 13, por exemplo, em hebraico significa amor. Então, quando a gente... Aí eu reconheci, assim, que eu tinha que esperar e confiar. Era pandemia, me desdobrei em oração. Tinha que ficar o mais assim, possível longe das pessoas, porque além de eu ser de alto risco, né? Gestante, né? Eu não podia estar com outras pessoas. E aí, assim, que poderia me trazer o risco, eu também morrer e perder, né? E aí... Quando foi dia... Eu só pedia para Deus assim, Senhor, que seja feita a sua vontade. A Maria, aí eu descobri, assim, na ultrassom, que as meninas, elas nasceriam dia 13 de maio. 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E aí, eu falei, a primeira é Maria das Graças, que se foi, que eu ainda vou batizar ela. E a segunda é Maria de Fátima, porque eu creio que dia 13 de maio vai nascer a Maria de Fátima. Então eu tinha essa confiança dentro de mim, mas sempre entregando a Deus que seria feita a melhor vontade. Mas assim, o que aconteceu nesse processo? Onde eu errei? Eu errei em me hesitar, em provar para as pessoas que Deus falou comigo, me fez uma profecia no meu aniversário e que o milagre estava por vir. Quando chegou, eu queria comprovar para as pessoas, assim, por mais que seja perto, mas eu queria fofocar. Deu certo, tá positivo, olha aqui. Agora vai acreditando no milagre, vai confiando, vai... E assim, uma cidade pequena, um fala pro outro e você vai ganhando espectadores, né? E nisso foi acontecendo, foi crescendo meus seguidores e as pessoas querendo saber. E aí... eu falei, Senhor, o que tá acontecendo, né? As igrejas tudo fechado, porque era pandemia, não tinha Eucaristia, então o meu lamento era ali. Ajoelhada no meu quarto, eu e Deus, chorando, pedindo a misericórdia e que seja feita sua vontade. Meus filhos também já entendem de oração, meus filhos intercediam pelas irmãs, meus filhos sonhavam, eu também sonhava bastante com elas. Eu sei o rostinho delas até hoje. Quando foi perto do dia, acho que foi dia 28 de outubro, quando o médico constatou, através de todos os exames que ele me pediu, que realmente não estava mais evoluindo e então que eu teria que fazer uma curetagem. Mas ele falou para mim, vamos esperar o seu corpo expelir. E mesmo assim, eu seguindo o YouTube, algumas tentantes, existia uma mulher que ela falava, existe uma mulher que ela falou assim, que ela estava com ovulação tardia, mas que não estava evoluindo, e na hora que, antes de fazer a curetagem, o bebê estava lá, o coração batendo, então era essa esperança que eu ainda tinha. Mas aí eu falei, Senhor, não me deixa passar pela curetagem, não. Expile então, né, se não foi, se não realizou. Então assim, Jesus, dia 3/11 eu acordei com sangramento intenso, uma hemorragia, e aquele dia eu ouvi a palavra daquela mulher do fluxo de sangue, né, que não tem nem nome na Bíblia. O milagre dela chegou primeiro, porque a história ali é de Jairo, e ela que é a protagonista ali, que vai entrando, vai tocando na orla de Jesus, e ela é curada, né? Antes da filha de Jairo, ela passou na frente. E aí, você imagina, né? Se Jesus pudesse realizar um milagre só por dia, Jairo já teria perdido a vez dele, né? Mas não foi assim, porque Deus é misericórdia
E Ele sabe o que cada um precisa. E nesse dia, eu também fui curada. Nesse dia, eu creio que Jesus me libertou. E eu comecei a louvar, exatamente, louvar pela perda. Que vocês possam entender que eu não estava louvando porque eu não estava mais grávida. Eu estava louvando porque eu não precisei passar por um processo da curetagem. Porque essa história acabou, porque Jesus já tinha dado um fim. Porque só quem passou por isso que passou, nessa expectativa que eu tive, nessa dor, nesse desespero, nessa angústia, nessa agonia, que nem Ana, entende? E orando sem cessar. E sabe quando você fala assim, acaba logo essa... É uma tempestade, gente. Você não vê a hora de acabar. Ou por um final feliz ou por um final triste, infelizmente. Mas uma hora acaba. Toda tempestade, ela vai acabar. Não há tempestade que dure para sempre. E vai depender do quê? Do seu foco. O meu olhar estava para Deus. Olha Pedro no barco. Ele pediu para andar até... Se for o Senhor que faça com que eu ande até você, né? Que eu vá até aí. E aí, ele vai seguindo. E aí, ele olha para os lados, né? Olha para o vento, fica com medo e afunda. Essa é a tendência. Quando você ouve pessoas que estão em volta de você, né? Ao seu redor, com certeza. Pessoas... Vocês vão ver isso mais para frente aqui. Que eu acho que eu tô prolongando um pouco mais nesse testemunho, mas o Senhor tocou muito forte para eu falar isso, que tá servindo para muitas mulheres que estão aqui ouvindo. E aí, gente, eu tive o sangramento, meu sangramento, ele é 5, 6 dias. E aí, ele parou de sangrar, eu fiz ultrassom, tava limpo, tava tudo no tamanho normal, meu útero. Eu fui diagnosticada com gravidez anembrionária ou anembrionada, né? E aí, acontece muito diagnóstico desse, que a pessoa faz curetagem, mas às vezes teve uma ovulação tardia e pode ser que o coração vai bater. Aí na outra semana, quando vai fazer a curetagem, o bebê tá lá. Coração, ó, desesperado, né? É Deus, é graça de Deus. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque tudo é um processo. Você não planta alface hoje para colher amanhã, né? Tudo é um processo mesmo. E aí, olha o surpreendente dessa história, né? O desfecho dessa história é que, lembra quando eu estava internada, que eu comecei a orar, né? E aí Jesus, eu intercedendo por outras mulheres, eu tenho certeza que Jesus estava me olhando. Chegou outubro, eu continuei orando, intercedendo. Dia 28, que foi o último dia da novena, eu intercedendo por mulheres em outubro. Já sabia que o resultado ali não evoluiu. Estava esperando então o sangramento natural, que o médico, né, preferiu que eu, antes de fazer a curetagem. E aí, quando fez o ultrassom, estava tudo limpo, tudo normal. O útero voltou ao tamanho normal, então... Só que existem o quê? Para mim não teve, que ele fala resguardo. Não existe essa palavra no meu ciclo, assim, na minha história não existiu esse resguardo. Porque o Deus quis fazer do jeito dele. E quando ele quer fazer, ele faz. No dia 3 sangrou. No dia 12 eu engravidei. Se você contar, você tem um intervalo aí, 9 dias. Em 9 dias. O que é 9 dias na Bíblia? 9 dias é aquele período em que Jesus, ele morre, ele ressuscitou, ele vai ao céu e volta no cenáculo, né? Em Pentecostes. Onde está os 12 discípulos e sua mãe, a Virgem Maria. São 13 pessoas ali. O tempo 9 é o tempo de uma novena. Acontece muita coisa em 9 dias. O meu tempo é uma novena. Isso é uma confirmação de Deus. E ali eu estava positivamente, só que eu não sabia. E isso aconteceu, esse positivo, só descobri depois, que é uma outra história. Mas só para vocês saberem que para Deus nenhuma coisa é impossível. Eu perdi meu bebê arco-íris, ele chegou em 9 dias depois que eu perdi. Vocês acreditem, eu sofri muito.
Também para o meu primogênito, chegou positivo em 2010, depois de 4 anos, numa clínica de infertilidade em Marília. Mesmo esse período tivemos tantas lutas, a minha sogra que eu contei para vocês. Então, esse sofrimento é angustiante tudo isso. Então, por isso que eu falo que eu me solidarizo com vocês. Então, imagina eu, na minha situação, do meu primogênito, 4 anos tentando engravidar, a sogra engravida com 42 anos. É motivo para uma cidade de 42 mil habitantes, todo mundo sabendo que eu sou tentante, o quê? Uma chacota. As pessoas, quando eu chegava, paravam de falar de mim, porque assim, virou motivo para rodas de conversa. E assim, nos tempos antigos, no Velho Testamento, a esterilidade, ela era uma desonra para uma mulher sem filhos. Eram consideradas fracassadas, além de ser uma vergonha social para o seu marido. Os filhos eram parte importante da estrutura econômica. Pela sociedade, eles eram fonte de trabalho para eles, para a família. E era responsabilidade deles cuidar de seus pais quando chegasse na velhice. Além disso, desde a época patriarcal, havia necessidade de manter a linhagem e a identidade do patriarca e do clã. Segundo os costumes do Oriente Médio, se uma mulher não pudesse ter filhos, ela teria o quê? Que providenciar sua serva, para que seu marido pudesse gerar por ela. Ou o patriarca poderia se divorciar, sabia? E casar com outra mulher. Falar, essa mulher não me dá filhos, então eu vou casar com outra, para gerar filhos. Foi isso que Sara fez antes de conceber o Isaac. Demorou 25 anos. A promessa de Deus. Mas como assim Abraão vai ser pai de uma nação, se ele não tem nenhum filho? E ela quis acelerar o processo, fez do jeito dela, foi lá, arrumou a serva dela, porque isso aqui é lei do homem, tá? Não é a lei de Deus. Fez até o papel bonitinho. Fez esse papelzinho aqui bonitinho, declarado tudo, que ia deitar com a sua serva. E teve o Ismael. E aí, o Isaac veio depois. Quando ela estava bem velha, coroca, que Jesus falou, que Jesus veio, né, em forma de anjo, tudo. Falou que ela ia engravidar, né? Deus falou e ela deu risada. Aquele sorriso sarcástico, falou, daqui a 1 ano estará dando à luz ao seu filho. E Isaac nasceu, né? Eu conto dessa história de Sara, pode procurar aí nas mulheres, já falei sobre Sara. Mas quero ressaltar o quê? Sobre isso, né? Que era a lei do homem. Só que tem lugares que até hoje é assim. E agora eu quero falar de mulher estéril. Quando a gente fala mulher estéril, a gente se lembra de Ana. Se lembra... Aqui eu tô falando de Ana, mulher de Eucana, que é também esposo da mulher que atiçava ela, a Penina. Outra mulher de Eucana, né? Ela tinha filhos, vixe, porém Ana era estéril e isso lhe gerava uma grande angústia, né? Além da vergonha, Penina irritava. Imagina, seu marido tem 2 mulheres, né? A outra tá dando filho para ele a rodo e você nada. Só que ele amava mais Ana, muito mais Ana. E aí a outra ela já sabia que por mais que ela dava filho para ele não amava quanto Ana. E aí ficava pirraçando, ela irritava, porque ela tinha em mãos uma arma contra ela, né? Contra a Ana. E ela perseverava nessa irritação, incessantemente irritando Ana. Por isso Ana fez um voto com Deus e perseverou em constante oração. Então Deus foi lá, Deus ouviu a Ana. E Ana gerou Samuel. A bênção foi tão grande que Deus não parou por aí. Vocês sabiam que Ana teve mais 3 filhos e 2 filhas? Mais 5 filhos com Samuel 6. E esse é o meu desejo, que você faça a mesma oração que Ana fez quando Samuel nasceu. Vamos recordar. Por este menino orava. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. 1 Samuel 2, 27. Eu não cheguei nesse parágrafo lá, nesse capítulo, né? Que já está no 2. Eu li de 1 a 20.
Lembre-se sempre que Deus, ele continua sendo Deus do impossível. O Samuel, qual que é o significado de Samuel? Significa aquele a quem Deus ouve, indica uma pessoa que age com determinação e justiça e só descansa quando atinge seus objetivos. Samuel depois teve 2 filhos, né, Joel e Abias, que eles não seguiram seu exemplo. E como quem que foi, né? Olha só o que virou Samuel para Israel, né? Louvado seja Deus. E aí quem que assumiu o trono? Davi. E Samuel, ele morre depois nos braços de Davi. E olha só, eu destaquei as virtudes de Ana. Ana, os maiores exemplos de fé, perseverança e fidelidade a Deus. Sua devoção atraiu a atenção do Senhor, que lhe presenteou com um filho maravilhoso, Samuel, e mais 5 filhos. E a conclusão que nós temos, né? O que nós tiramos da experiência de Ana hoje? Não devemos desistir dos sonhos que glorificam a Deus. Não devemos dar ouvidos aos opositores. Devemos esperar sempre a providência do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tem um plano para nós nessa vida. Vai apresentando o seu sonho para Jesus. Pensa bem. Apresenta seu projeto. Se for gestação, apresenta. Você quer conceber? Gestar em oração, conceber com amor. Fale a ele, vai falando, vai contando. Quanto tempo você tem sonhado com isso? Com essa espera, para essa conquista. E Deus, ele continua dizendo em meu coração: ore até que alcance o seu milagre. Ore até que aconteça. Ana orou com dor, amargura, mas atraiu o favor do Senhor e a resposta dele sobre ela. E 1 Samuel de 1 a 20... capítulo 1, versículos de 1 a 20, gente, é uma confirmação de Deus para mim. Por quê? A cada dia, a cada mês que chega, por exemplo, agora outubro, do dia 1 até o dia 20, eu já tô intercedendo assim no pensamento, porque a novena começa dia 20. Olha aqui, 1 Samuel 1, de 1 a 20, são os 20 dias de preparação para eu chegar no ponto-chave, que é a intercessão da geração das graças. E a cada dia eu conto como se o primeiro dia do mês, cada capítulo, cada versículo, eu conto um dia de cada mês, até chegar no 20º, para dar início a essa novena. E esses números, eles são respostas de Deus, na verdade são sinais de Deus para mim. Eu procuro orar incessantemente pelo meu ministério de mulheres. E no meio de centenas de mulheres, eu oro, eu peço a Deus que eu seja usada mesmo, sabe? Como direcionamento do Espírito Santo para quem busca uma palavra de Deus, e Deus tem respondido o nosso clamor. Esse ministério me dá o direito de missão para orar para quem sonha, quem conquista, quem espera. E assim como a oração de Ana, ela sonhava em ter filhs. Eucana desacreditava. O que vocês se lembram da passagem? O que ele disse a Ana? Não vale eu mais que 10 filhos para você? E eu vou te explicar uma coisa. Enquanto você ora pelos seus projetos, pela busca de seus milagres, você está ali orando para que Deus faça algo em seu favor. E sempre vai vir alguém até você, sempre vai dizer: para de orar. Você não precisa disso. Não vai acontecer o seu milagre. A medicina diz que não dá. Por que você fica tentando? Às vezes a gente perde, até de dentro de casa, pessoas que já perdeu a esperança que está do nosso lado, que era para nos dar um apoio. Fala: pelo amor de Deus, a medicina já falou que não dá, você não acredita na medicina? Você está desafiando a Deus? Deus também mandou a medicina. Com certeza eu sei, mas Deus é Deus do impossível. As probabilidades vai dizer que não dá, as pesquisas dizem que não dá. E aí você precisa nessa hora se lembrar daquela mulher chamada Ana.
Você tem que se lembrar da mulher chamada Ana. Você tem que se lembrar da história da Luciana. Você tem que se lembrar da mulher que se chama Sara. Você tem que se lembrar de Rebeca. E você precisa se lembrar novamente daquela frase: ore até que seu milagre chega. E Ana adentrou ao templo, e ela, como ela orava, gente? Ela balbuciava. A palavra não saía. E aqui eu chamo a atenção desse texto para você. Você que ora e fala em voz alta, eu quero te dizer que o inimigo te sonda dentro da sua casa e ele lê, ele sabe tudo o que você está falando, ele pega e ele atrapalha todos os seus planos. Então ele vai lá, ele já sabe que você vai no médico, ele vai lá e ele atormenta aquele médico, ele tem um dia péssimo, no dia seguinte ele vai te atender, ele está de mau humor. Ele fala palavras horrorosas para você, que entra no seu coração de uma forma desistente. Foi o inimigo que plantou. Então, olha como que o inimigo é astuto, porque você deixou uma brecha. E Ana, gente, ela balbuciava. A palavra não saía. E ela orava de todo o seu coração. Ela orava pelo choro. E o choro, gente, ele corresponde a uma oração. E o Deus que você serve, ele entende que a lágrima que está escorrendo aqui, ó, no seu rosto, ele sabe. Ele ouve o seu clamor, ele conhece a sua alma e ele sabe que isso é uma oração. A lágrima é uma oração. Então Ana balbuciava e a palavra não saía, e assim, orando de todo o coração. Jesus, ele reconhece que as nossas lágrimas, ele recolhe nossas lágrimas. O nosso choro corresponde a uma oração. E o Deus que servimos, ele ouve um clamor. Na Bíblia nós vimos também exemplo de grandes homens na prisão. Eles oraram até que as prisões fossem quebradas. Deus nunca vai fazer algo que o fim seja você. Ele responde sua oração. Ele contribui para o seu reino. Enquanto Ana orava por um filho, uma nação orava para um sacerdote justo. Porque naquele tempo estava tendo Eli, que era o sacerdote, já tinha seus filhos. Na Bíblia vai dizer que eles até roubavam dízimo para quem, sabe, eles invadiam os lugares. Já estava acontecendo assim, uma afronta contra Deus, né? Esse sacerdócio dele, né? E aí as pessoas não queriam mais ele, então as pessoas já estavam intercedendo, clamando. Então ali dentro havia uma mulher que orava, clamando por um filho. E ali fora do templo havia uma geração dizendo: Deus nos manda um sacerdote justo. E quando Deus responde Ana, ele ao mesmo tempo ele responde Israel. Deus dá um filho para Ana e um sacerdote para Israel. Samuel foi um grande sacerdote. Samuel, comandado por Deus mesmo, um grande profeta. E assim, na geração das graças, Deus nos atende também com filho ou filha, profeta, profetiza eleito da casa de Israel. Aleluia, Senhor. E nós pedimos para Deus, nós pedimos para Deus, Senhor, nós somos como Ana, nós clamamos, nós intercedemos por essas mulheres que desejam alcançar a graça, Senhor. Senhor, olhe com carinho essa família que está sendo, eu estou assistindo essa família, Senhor. Olha que lindo a transformação dessa mulher que está sendo o pilar da sua casa. Não é aquela mulher tola que destrói, é aquela mulher sábia que está construindo a sua casa, como em Provérbios. E aí Jesus fala em meu coração que ele vai conceder. Dias depois a pessoa manda positivo para mim. Lu, tô grávida. Gente, é uma alegria que vocês não têm noção. E eu vou pedindo, vou intercedendo e vou pedindo para Deus que se levante uma nova geração. Por isso, a geração das graças é uma nova geração.
Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. E Ele vai levantar mulheres e homens da nova geração, profetas, profetiza, eleitos da casa de Israel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu creio que o Senhor vai fazer como o Senhor quer. O Senhor vai dar positivos, chuva de positivos virão. E esses projetos aí que as pessoas estão clamando, Senhor, está com um projeto no coração, da sua casa própria, do seu emprego. Jesus, repete aqui para mim. Não pare, não cesse. Não cesse suas orações por causa de ninguém. Não pare. Ore até o seu milagre, até que o seu milagre aconteça. Ore até que o seu milagre aconteça. Ore até que o seu milagre aconteça. Porque Deus é poderoso para fazer. Ele fez em mim, Ele fará em você. Eu esperei 4 anos pelo meu Gabriel. 1 mês, quando eu já estava casada, eu recebi o sacramento do matrimônio, entramos no seminário, crescemos em maturidade, na fé, começamos a crescer dentro dos nossos encontros religiosos, nos retiros. Nós escolhemos a melhor parte, estar com Jesus e a sua mãe Maria. E ali dentro mesmo, enchei-vos do Espírito Santo. 1 mês, eu pedi para Jesus mais um filho. E 1 mêsinho só, ele já me deu a graça do Pietro Rafael. E ele veio para acompanhar seu irmãozinho, o Gabriel, que estava sozinho até então. E depois, 2020, a profecia, em 90 dias, as gêmeas, em 8 semanas perder, em 12 semanas perder uma trajetória. E a misericórdia de Deus, em 9 dias, Jesus me deu mais um filho da nova geração, para as graças de Deus. Então, gente, eu continuo crendo. Você continua crendo. Continue acreditando. Não desanime, não pare. Não desfaleça. Porque aquilo que você crê, aquilo que os teus olhos, em nome de Jesus, breve, irão ver. O fruto do seu ventre será o testemunho que você vai contar. Só vive o milagre quem respeita o tempo de Deus e não desiste no meio do caminho. Deus é contigo. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Vai acontecer. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é amor. Deus é misericórdia. Você é filho, filha. Você é filho e filha dEle. Maior é o que vive conosco. Maior é o que está contigo. Do que esse que está no mundo. Andando aí, para perder as almas. O tempo é curto. Está chegando. Então corre hoje mesmo. Vai lá, se tranca no seu quarto. Igual Mateus. Pede no seu quarto. Pede. Batei e vos será aberta. Peça do fundo do seu coração, do fundo da sua alma. João Miguel completou os 3 anjos da minha casa. Ele veio para completar. Eu tenho o Gabriel, o Rafael e o João Miguel. Ele nasceu numa sexta-feira 13, para contemplarmos que ele é filho de Deus, amado por Jesus e filho da Virgem Maria. Em especial Nossa Senhora de Fátima. Por conta do dia 13 de maio. Salve Maria! Que venha uma nova geração. Eu oro que venha uma nova geração de filhos e filhas bem-aventurados, que chamem Maria de mãe. Pois sabemos que Jesus nos deu sua mãe no alto da cruz. E disse: mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí sua mãe. Ele disse a João. João, seu discípulo amado, que estava aos pés da sua cruz. No momento em que ele sofreu tanto. Estava no final ali,
o último suspiro, estava lá a sua mãe, Maria Madalena, a Virgem Maria, sua mãe, João, seu discípulo amado. Eis, por isso que meu filho chama João Miguel. Miguel, o terceiro anjo que veio para guerrear e o terror dos demônios. E João, porque ele é símbolo do amor, o amor de Jesus por mim, pela misericórdia, pelo clamor que um dia, eu num leito do hospital, sem saber o que estava por vir na minha vida, mas eu acreditei que Deus era comigo, que Deus já tinha consagrado o meu ventre, que Deus ia fazer o melhor para mim, e sempre acreditando que Deus é Deus, é Deus, é Deus poderoso e que Ele pode todas as coisas. Eu era Ana, sim. Luciana virou Ana. Porque eu lembro o quanto eu clamei, principalmente nesses 40 dias. E o meu clamor, ele foi alcançado. As minhas orações alcançaram o céu. E olha, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. A gente não precisa ter dúvida disso. E eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor faz todas as coisas. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Eu sei que o Senhor vai tocar no ventre de muitas mulheres que estão ouvindo essa pregação hoje. E eu creio, Senhor. Sai. Que caia por terra agora, Senhor. Saia. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todas as palavras de maldições. Todas. Proferida diante da sua filha, do seu filho, de que eles não iam mais gerar, de que eles não dariam à luz, de que, e mude, Senhor, todo esse diagnóstico. A ciência não dá a última palavra, não. A ciência é válida. O Senhor instruiu os médicos. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor instruiu médicos. E eu tenho a certeza que o Senhor faz a obra quando o Senhor quiser. Você, mulher, não pare de se derramar diante de Deus, Pai Todo-Poderoso. Dobre seu joelho. Interceda por você mesma. Interceda por você, pela sua graça. Eu creio que você vai alcançar. Qual que é o desejo do seu coração? Fala para Jesus. É uma casa, é um emprego, é uma família, é um filho fora das drogas, é um filho aprovado na faculdade. Qual que é o seu desejo? Apesar do Senhor desejar o nosso coração. Vocês se lembram daquele juiz que ele concedeu o que a mulher pedia? Porque ele se cansou de tanto que ela falava para ele. E o juiz, ele deu a causa para a mulher. Mas, gente, a gente não pode cessar nossas orações. A gente não pode, porque quando a gente cessa, é uma brecha para o inimigo. Você não pode desistir do seu milagre. Você não vai desistir do seu milagre. E eu tô aqui hoje falando com essas mulheres de fé da Bíblia, que é um exemplo que deixou para nós muitas coisas na vida. Quem foram essas mulheres? Eu falo delas. Quem foram? Em que passagem? Eu leio para vocês. E o que elas trazem para nós? A Bíblia está repleta de exemplos de mulheres de fé. E essas que Jesus vai tocando no meu coração para pregar, são as que se destacam. É as que vão se destacando, as que se destacaram. É as que não morrem nunca. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Vai morrer pessoas, vai vir uma nova geração. Gerações, e não desistirão de conhecer Ana. A cada dia vai vir uma nova geração que vai conhecer Ana novamente, mãe de Samuel. E vai se levantar uma nova geração. Eu gosto muito daquela música que fala: a geração de Samuel está se levantando naquele lugar. Aquele lugar, nesse lugar, aqui, lá, em todo lugar do mundo inteiro. A geração das graças
ela está se estendendo a cada dia mais e mais. Com a graça de Deus, Deus vem trazendo mulheres que perguntam: como funciona? Como que eu faço para fazer parte da geração das graças? Eu pago alguma coisa? Não, não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Eu sou ministeriada, eu sou serva, eu sou missionária de Deus. Eu estou aqui para interceder por você, por alguém da sua família, pela sua neta, pela sua filha, pela sua cunhada, para qualquer pessoa que você lembrar, sua melhor amiga que deseja alcançar a graça da maternidade. E eu, Luciana, eu sou mãe de, muitas crianças já. Graças a Deus, desde quando foi fundada oficialmente, batizada, dia 1º de dezembro de 2020, essa comunidade, ela ganhou a confiança, ela já tinha de Deus, né? E 2021, depois 2022, só que ela ganhou destaque agora, dia 4 do 6, de 4 de junho, lá em Pentecostes, numa cidade chamada Oswaldo Cruz, num cenáculo de Maria, um cenáculo mariano, um Pentecostes, um abastecimento para todos os servos e coordenadores da Diocese de Marília, inteiramente, região 1, 2 e 3. Foi lá que o Senhor Jesus escolheu. Luciana, você vai lá e você vai falar da geração das graças, que até então ela não era conhecida. É aquele silêncio de Maria, ele ficava assim às escondidas, por lista de transmissão no WhatsApp, quietinho, não é nem grupo, para ninguém saber quem que é que tá ali. Vou ver a carinha de quem quer engravidar, vou ver se eu conheço alguém da minha cidade aqui. Não, Deus não quer. Deus prepara esse encontro, porque todo dia 25 a gente faz um encontro dentro de uma capela que é o nosso cenáculo, é o nosso encontro. Às vezes vai 3 pessoas, às vezes vai 2, às vezes vai 5. Mas desde o dia que eu apresentei essa comunidade, Geração das Graças, no cenáculo, para 1.250 servos e coordenadores, Jesus falou: agora eu preciso de um local que vocês se encontrem. E aí, começou na minha casa, junho, julho, mas em julho já foi anunciado essa capela de São Padre Pio. Com a graça de Deus, o nosso primeiro encontro na capela de São Padre Pio, lá acontece uma missa por mês. E caiu no dia 25. E por que dia 25? Porque é o número 25, gestação, né? 25 de março, a anunciação do anjo Gabriel a Maria, a Virgem Maria. E nasce Jesus dia 25 de dezembro. Então 25 é um número, assim, para mim, muito especial. Tanto que o primeiro batimento do João Miguel, eu ouvi dia 25 de janeiro. O lançamento do meu livro foi dia 25 de janeiro. A minha profissão nova, que é escritora, dia 25 de julho é o dia do escritor. Eu nem sabia descobrir esse ano, né? Também nunca pesquisei isso. Dia do escritor brasileiro. O São Padre Pio nasceu dia 25 de maio. Quanta graça dia 25, né? Anunciação do anjo Gabriel, 25. E olha que engraçado, hoje eu fui levar meu bebezinho, ele já tem 2 anos. Fui levar na escolinha, na creche. E aí ele tá contando os numerais de 1 a 10, sozinho. E aí ele falou assim, eu falei assim: filho, que número que é esse? Eu procurando o número na creche. Aí eu achei assim o número da creche. Eu nunca tinha observado naquele número. O 2 e 5. Acredita que o número da creche é 25? Eu falei: obrigada, Jesus. É aqui que está depositado meu filho, nesse lugar abençoado. É aqui que eu tenho confiado meu filho e orado por todas as crianças e todos os educadores que dependem da educação infantil. É nessa fase que depende de muito quem está à frente. A pessoa que está lá com meu filho, eu estou aqui pregando, mas a pessoa que está lá com ele, está com ele desde as 8 da manhã.
e eu vou retirá-lo 5h30 da tarde. Quem passa o maior tempo com ele é essa profissional que estudou para isso. Então eu tenho que orar muito, porque é dali que também meu filho está sendo edificado. E eu louvo a Deus por essas professoras capacitadas que Deus tem colocado no coração. Só que mesmo assim, o ano passado eu estive lecionando, né, em todas a rede municipal da educação infantil do ciclo 2 e percebi muito assim, no geral, muita cobrança pós-pandemia, muitos pais, muitas coisas, e eles querem depositar tudo nas mãos do professor. E aí aquele esgotamento, e aí os professores já não podem mais fazer informações. Até podem, mas não querem por conta das suas referências salariais que não aumentam mais. Então, se fizer, ganha aquilo. Se não fizer, ganha do mesmo jeito. Então, para eles, tá bom. E aí eles fazem... se não agrega, não tem, assim, prazer. E tem muitos, não são poucos, que já estão desanimados, com muitos e muitos anos, mais de décadas em sala de aula. E a gente tem que orar muito. Tem um dia da novena que a gente ora para os profissionais de saúde e da educação. Esse dia é dedicado a todos os profissionais. Então a gente faz um clamor, uma intercessão para os profissionais da saúde e da educação junto. Porque é deles que depende a nova geração também, tá? Eles querendo ou não, os professores querendo ou não, passa por eles, essas crianças. E eles têm que transmitir amor, porque é ali que fica na mente da criança. O que ela vai lembrar é ali que vai depender do futuro, né? Muitas coisas acontecem que fica gravado na mente, ela não vai esquecer. Então, louvado seja Deus. Nossa, vamos encerrando a nossa partilha hoje, para não ficar muito grande. E eu tô muito feliz. Lembra? Pra gente repetir todos os dias. 25, o número 25, né? São as nossas qualidades. Eu sou abençoada. Eu sou próspera. Redimida, perdoada, repete também, gente, saudável, completa, talentosa, criativa, confiante, segura, eu sou disciplinada, eu sou focada, preparada, qualificada, motivada, eu sou valiosa, eu sou livre, eu sou determinada, eu sou equipada, empoderada, ungida, aceita, aprovada, eu sou linda e eu sou filha e muito mais para Deus, né? Nós somos tudo isso, mulher. Que lindo. Então, vou encerrando aqui e vou fazendo uma apresentação novamente do meu livro Gratidão Gera Milagres, Maternidade e Fé. Sobre a missão, já falei, Geração das Graças, né? Que eu sou a fundadora. E quem quiser, visite o Instagram, @LucianaAzevedoOficial. Nas redes sociais você vai me achar como Luciana Azevedo Oficial, que é oficialmente a Luciana Azevedo. E conheça um pouco da missão. Gente, mas meu nome é Luciana Cristina de Azevedo Nunes, de casado. Mas pegou esse Azevedo desde quando eu fiz magistério. E como tinha um monte de Luciana, eles chamavam tudo pelo sobrenome. As pessoas que tinham nomes repetidos, né? A gente a gente chamava um pelo outro, pelo sobrenome. Deixa seu pedido de oração, não esquece, comenta aqui, curte, compartilha aqui essa plataforma, né? Não pode ficar falando muito, parece, né? Mas ele reconhece de que está sendo visto, as pessoas estão gostando e vai levando e alcançando essa palavra de Deus para outras pessoas. Amém, meus amados? Que Deus abençoe e te dê um milagre. Faça sua oferta voluntária, se você sentir no seu coração. Vou deixar a chave Pix aqui embaixo, tá? Para ajudar essa comunidade linda, maravilhosa do coração de Deus. Quem quiser, tá? Fazer essa oferta voluntária. E quem quiser tá agendando para pregação, pode agendar também, tem algumas vagas.
E a gente vai se falando. Lá no Instagram tem o link no WhatsApp lá, mas eu vou deixar o telefone aqui no final da descrição desse vídeo. E lá tem o link lá da bio, né? O link do meu WhatsApp, vocês clicam lá, vai cair direto no meu WhatsApp. E aí pode falar com os assessores, né? Tem o suporte para poder falar e conversar. E são direcionados para mim, tá? Esse suporte. E Deus abençoe poderosamente. E ó, só para encerrar, para concluir, aqui a frase de Deus, guarde no seu coração, qual que é? Ore até que o seu santo milagre aconteça. Deus vos abençoe poderosamente e que Nossa Senhora te guarde debaixo das dobras do seu manto sagrado. Eu sou a Luciana Azevedo e nós estivemos na Jornada Mulheres da Bíblia.